Está no propósito. I'm in a purpose. Abra sua Bíblia comigo. Open your Bible with me Jeremias 29. to Jeremiah 29. Jeremias 29, Jeremiah 29, versículo 11. verse 11. Quero compartilhar por alguns minutos I want to share uma for a palavra few que minutes Deus colocou no meu coração. a word that God placed in my heart. Jeremias 29, Jeremiah 29, versículo 11. 11. Amen? Amen? Diz assim a palavra do Senhor: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Vou ler mais uma vez. I'm going to read it one more time. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aqui Deus estava falando para um profeta chamado Jeremias. Here God was talking to a prophet named Jeremiah. Deus aqui estava falando acerca da nação de Israel. He was talking about the nation of Israel. Eu quero falar por alguns minutos com você sobre For the next few minutes I want to talk to you about Deus não improvisa. how God does not improvise. Diga comigo, Deus Say with me, God não improvisa. does not improvise. Deus não improvisa. God doesn't improvise. Deus não é um Deus de improvisação. He's not a God of improvisation. Ele chama Jeremias. Here he's calling on E a Jeremiah. nação de Israel estava passando por uma situação bem difícil. And the nation of Israel was going through a difficult E ele time. diz: olha, Jeremias, And he says, look, Jeremiah, eu é que conheço os planos que tenho para vocês. I am the one who knows the plans that I have Quando for Deus you. está dizendo, olha, eu tenho planos, When God is saying I have plans, Deus está dizendo, olha, eu tenho tudo planejado. he's saying I have everything planned out. Agora, se eu sou filho de Deus, Now if I am a son of se God, você é filha de Deus, if you are a daughter por of que God, então que nós andamos ansiosos? why is it then that we go around anxious? Por que que nós ficamos depressivos? Why do we become depressive? Por que que nós não confiamos Why do we not trust que Deus vai fazer that God will do on aquilo our que Ele behalf disse que iria fazer what he said he would na do nossa geração? in our generation? E aqui Ele está dizendo, olha, And here he's saying, eu look, tenho planos para você. I have plans Olha, for Lucas you. Moretti, Lucas Moretti, você não sabe, mas antes de você nascer, you didn't know, but antes do before you seu were pai born, conhecer a sua mãe, before your father antes do knew seu your mother, embrião ser formado no útero da sua mãe, before you were eu formed já in the tinha womb os of your teus mother, dias God already had your escritos days no meu livro. written in his Deus book. já tinha a sua biografia definida. He had your biography defined. Deus tem um roteiro para a história de cada um de nós. The Lord has a blueprint in Então all por que of our que nós story. ficamos preocupados? So why do we get worried? Nós precisamos que eles trabalhar muito as nossas emoções, We need to work on our emotions a great deal porque Deus conhece os planos que tem para nós. because God already knows the plans he Isaías has for us. 46:10 diz que Isaiah 45:10 says ele começa pelo final. that he starts Ou from the seja, end. Deus já sabe So God o already final knows da minha história. the end of my story. Deus já sabe o final da sua história. He knows the end of your story. Agora eu quero que você entenda nessa manhã, e eu tenho poucos minutos para que você entenda isso. But I want you to understand this morning, I have few minutes Só for you to existe understand uma forma that there's only one de way você viver for you to os live planos de Deus. the plans of God. E os planos de Deus, como ele diz aqui para Jeremias, And the plans of God, how he says to planos de Jeremiah, fazê-los prosperar. are plans to make Quantos you aqui querem prosper. prosperar? How many here want to prosper? O anjo fotografou quem levantou a mão, irmãos. The angel took a picture Aleluia. of everyone who raised their Os hand. planos only. de Deus são planos de The prosperar plans of God are for us to prosper. cada um de To nós. prosper each one of Os us. planos de Deus são planos que não nos causam dano. His plans do not cause us harm. Ou seja, essa enfermidade foi Deus que colocou em mim. Não, Some may say, oh, this illness is God's Deus não stricken. quer te causar nenhum dano. But God doesn't want to strike you with any harm. Os planos de Deus são te dar esperança. His plans are to give you hope. São planos de nos dar um futuro. His plans are to give you a future. Então Deus tem tudo planejado. So God has everything planned out. Deus não improvisa. And he does not improvise. Eu sempre digo que o seu começo depende de Deus, I always say that your beginning depends on God, mas o seu final depende de você. but your end depends on you. Deus, ele planejou a sua vida. God planned your Deus life. planejou a sua história. He planned your whole story. Mas você é que decide But you are the one who se vai viver decides essa história. if you're going to live this Ou story não. or not. Se você
conhece um pouco da palavra de Deus, if you know a little bit of the Word of God, você vai ver que antes de Davi nascer, you're going to see that before o rei David was Davi, born, King David, Deus ele usa uma mulher estéril, God used a sterile uma mulher woman, chamada Ana, a woman called para Hannah, gerar o profeta Samuel, to generate prophet Samuel, que iria ungir Davi rei de who Israel. would anoint David as king over Israel. Ou seja, And so, Deus planeja God plans a história de cada um. the story of each Agora one. nós precisamos decidir se vamos viver essa história ou não. But we are the ones to decide if we'll live the story or not. Deus ele sempre vai falar conosco God will always speak to us no lugar do nosso propósito. in the place of our Deus purpose. sempre vai falar com você. He will always speak with Se você you estiver na rota do seu destino, if you're on the route to your é por isso que destiny. você não precisa se preocupar. That's why you don't have to worry. Aí tem um hino There's a hymn da irmã Cassiane. of Sister Cassiane. Deus vai na frente abrindo o caminho. Talks about how Vamos God aqui, goes quem before conhece us, pentecostal aqui não tem? opening the way. Ah, Deus vai na frente abrindo o caminho, tirando os espinhos. Ele trabalha para o que nele confia, de noite e de dia. Com muito. Olha aí, os pentecostais manifestaram. Meu Deus! These É are the muita Pentecostal glória. people in the É house. muita glória. Too much Deus não glory. improvisa. God does not Não improvise. sei se você estiver na rota do seu destino, If you are on the Deus vai route na to your frente destiny, abrindo o caminho. Se He goes você before you, opening the entender, path for you to understand. é o que o Salmo 91 diz. It's what Psalm 91 says. 91, né? Que diz assim, que 1000 cairão ao teu lado, It says that 1,000 will 10 fall mil to à your tua side, direita, 10,000 to the mas tu other, não serás atingido. but you will not be É o hit. Salmo 91, né? I think it's Psalm É porque eu não 91. lembro tudo, irmão, mas está escrito. I don't remember Até everything, Jesus falou para o diabo, but está I know it escrito. is written. Even Jesus would É, say não dá para it o is pastor written. lembrar tudo de qual os textos, né? Pastors don't have to remember Mas é everything by assim. heart, but that's how it is. 1000 cairão à tua direita, 1,000 will fall 1000 to your cairão ao teu side, lado, 10 mil à tua direita, 10,000 to mas your você não other, será atingido. but you will not be affected. Essa é uma palavra para quem está na rota do This is destino. a word for those who are en route to their destiny. Você vê que o salmista ele não diz que tem algo na frente nem algo atrás, The psalmist doesn't say there's anything in porque a front of you sua or behind frente you, está guardada, because the front is a protected sua retaguarda está protegida. and the rear É is por isso que os protected. inimigos vão caindo só dos lados. That's why the enemies Só fall dos only to the lados. sides. Você não sabe nem o que está acontecendo. You don't even know Mas what's você vai going on caminhando around you. You just e o keep on caminho vai walking. sendo aberto para você. And your path Posso ouvir is um glória a open. Deus nessa manhã? Can I hear a glory to Aleluia! God? Deus não improvisa. God does not improvise. Existem as coisas permitidas There are things that are allowed e as coisas planejadas. and things that are planned out. Deus ele planejou a sua história, God planned your story, mas ele não te obriga a viver but He doesn't command you to live a it. história que ele já planejou para você. He doesn't obligate you to Deus live the tem story He tudo planned. estabelecido. He has everything established, E é por isso que há tempo, but that's why there is há time, tempo determinado a time determined para todas as coisas. for all things. Você sabe qual é o meu e o seu problema? Do you know what's your problem É que and nós mine? queremos antecipar It's that we want to anticipate o final da nossa história. the end of our O problema é que a story. gente quer dar um jeitinho Our problem is that we want to find a na little história way que Deus estabeleceu para nós. in the story that God has established for Quando us. você nasceu, Deus já tinha uma história escrita para você. When you were born, God had a story written down for you. Espere, Just wait. tenha paciência. Be patient. No momento certo, At the right as time, coisas vão acontecer. things will take a Você turn. só precisa manter o foco, You just need to stay seu focused destino, on your destiny, aonde você está indo, where you're headed, com quem você está se relacionando. who you're in relationship with. Você precisa estar atento, You need to pay close porque o diabo attention, ele sempre vai tentar desviar você da rota do seu destino. because the devil will always try to deviate you from the route of your destination. Amen. Amen? Quando você nasceu, Deus não disse, e agora? When you were born, God didn't say, what now? Nasceu aí esse Rafael, o que eu vou fazer com esse This guy, cara? Raphael, was born. What am I going to do with him? Não é assim não, gente. That's not how it works. Ah, esse menino aí, Silas. This kid was born named Ah, deixa Silas. isso aí. Leave him to the side. Não, gente.
No, that's not how it works. Qual pai aqui e uma mãe, quando geram uma criança, fala, What e father agora? or mother here says, what now when they have a baby? Não, você tem planos para o seu filho, tem ou não tem? No, you have plans for your child. Os que do são you or sábios not? aqui já estão até guardando um save na account para a universidade, os Those who are sábios, os sábios. wise are even setting aside for the college fund, Preparando, getting ready, porque quer dar um futuro para a because criança. they want to give a future for that Quer, child. quer que a criança prospere. You want your child to prosper. Queridos, o ouvido de uma mãe é uma coisa incrível. The ears of a mother is something incredible. O seu filho pode estar num parque, Your kid could be in a park. pode ter 100 crianças ali. There could be 100 O kids seu around filho them. cair e chorar, If your kid falls a and mãe fala, é cries, o meu, esse é o meu. the mother says, that's Tem my kid. 100 meninos chorando e gritando, como é que pode, gente? Surrounded by 100 Tem 100 kids, crianças ali gritando. somehow all É as yelling. mães aqui, né, batendo papo The e mothers are ouvindo. talking and they're listening. Sabe ou não sabe, mãe? Do you or do you not know? Esse é o meu, gritou, vou lá, That's caiu. my kid. He's crying. I'm going to have to go check on him. Assim é Deus. That's how God is. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. There are 7 billion people in A the sua world. voz é inconfundível para Ele. And your voice is distinct to him. Quando você fala, Deus, When you say God, Ele sabe que é você. he knows it's you Deus não talking. improvisou quando Ele te fez. He didn't improvise Ele não when he errou created quando you. Ele te fez. He made no mistake when he created Agora, you. existem as coisas planejadas e as coisas permitidas. But now there are planned things and there are permissible Por exemplo, things. Deus planejou Isaac, For example, God planned Isaac, o filho de Abraão e Sara. the son of Abraham and Sarah. Ele não planejou He did not plan Ismael. Ishmael. Mas o fato de Deus não ter planejado Ismael, But the fact that he didn't plan Ishmael Ele não deixou de abençoar Ismael. doesn't mean that he didn't bless Ishmael. Ok? Abraão e Sara quiseram antecipar a promessa. Abraham and Sarah wanted to anticipate the E Abraão promise. teve um filho com uma das suas servas, a Agar. Abraham had a son with his servant Hagar, E nasceu Ismael. and Ishmael was born. Mas no tempo certo, But in the right time, nasceu Isaac. Isaac was born. Diga, no tempo certo, Say with me, the right time, o meu Isaac my Isaac vai nascer. will be born. Aleluia. Tem muita gente aí esperando esse Isaac nascer. There are many people here waiting for this Isaac O to Isaac be é born. um sonho. Isaac is a dream. É uma conquista que você quer ter. It's a conquest that you want. Amém? É um ministério que vai nascer. It's a ministry that will be born. É um imóvel que você vai comprar. It's real estate you É want uma to buy. empresa que Deus vai te It's a dar. business God will give to you. Agora, você precisa entender But now you must understand que o que Deus planeja that what God não plans acontece no meu tempo. does not happen on your Acontece own no time. tempo dele. It happens on His time. Esse que é o grande problema meu e seu. This is the great problem with me and Nós you. queremos antecipar. We want to anticipate. Nós queremos que Deus faça We want God to no do nosso tempo. everything on our Não, time. não, não, não. But no, Deus vai fazer no tempo dele. He will do it on His time. Eclesiastes 3 diz que há tempo determinado para todas as coisas. Ecclesiastes 3 says there is a time for all things under the sun. Então Deus ele planejou Isaac, So God planned mas Isaac, ele não deixou de abençoar. but He did not go without blessing. Deus não planejou Ismael, He didn't plan Ishmael, mas ele não deixou de abençoá-lo. but He didn't go without blessing Ishmael. Amém? Porque a vontade de Deus ela é o quê? Because God's will is Boa, good, agradável it's e pleasing, perfeita. and it's perfect. Romanos 12, 1 e 2 diz que eu não posso me Romans conformar 12, 1 and 2 says that I cannot be conformed com o mundo. with the pattern of the Conformar world. com o mundo Conforming to the pattern of the significa world tomar a forma do mundo. means to take the shape of É the fazer world. aquilo que o mundo quer que eu faça. It's to do what the world wants me to do. Agora você precisa entender que Deus ele não é atraído por resultados. But you need to understand that God is not attracted Deus by ele é atraído results. por propósitos. He's attracted by purpose. E o seu propósito está conectado com planejamento. And your purpose is connected to His planning. Propósito tem tudo a ver com planejamento. Purpose has everything to do with the planning. Por exemplo, For example, Jesus quando ele nasceu, when Jesus was born, ele nasceu com um planejamento, amém? He was born with a plan. E que planejamento, irmãos? And what planning was Que this? logística. Imagine the logistics. Deus teve que fazer God had to have para Jesus for Jesus estar na terra. to come to earth. Amém? E Jesus com 12 anos de idade, o texto diz que ele estava no templo, And when Jesus was 12 years old, the text says He was in the temple ensinando teaching a palavra de Deus the Word of God para os doutores da lei, to the doctors and masters of the law, para
os to mestres. the teachers. Eu entendo que aqui Jesus estava vivendo a vontade boa de Deus para ele. And I understand here that Jesus was living the good will of Porque God a for his life. vontade boa de Deus tem a ver com a nossa identidade. Because the good will of God for our lives A has to do vontade with de our Deus, ela identity. tem vários níveis. His will has many levels. Ela é boa, It's good, ela é agradável it's pleasing, e ela é perfeita. and it's perfect. Então, a vontade boa de Deus So God's good will tem a ver com a minha identidade. has to do with Tem a my ver com a sua identity, identidade. your identity. Quando você sabe quem você é em Deus, When you know who you are in God, você começa a viver a vontade you begin to live boa de Deus. the good will of Diga God. comigo, a vontade de Deus Say with me, the will of God é boa. is good. Ou seja, Jesus com 12 anos, And Jesus at 12 years old, ele estava vivendo a vontade boa de Deus. he was living the good will of Aí o God. tempo passa, passaram-se 18 anos. Time passed by, 18 years went by. Jesus estava com 30 anos. Jesus turned 30. Ele começou o ministério dele. He began his ministry. Ele expulsava demônios. He rebuked Ele demons. curava enfermos. He healed the sick. Ressuscitou até o amigo Lázaro. He even brought back to Andou life his sobre friend as Lazarus. águas. He walked over As water. multidões o seguiam. The crowds followed Os him. milagres eram realizados. Miracles were happening. Então aqui Jesus, eu entendo que ele estava vivendo a vontade agradável de Deus. So I understand here that Jesus was living the pleasing, the Ou seja, ele pleasant estava will no of God. propósito He was in a purpose para o qual Deus havia planejado a vinda dele. for which God had planned for his life. Então eu entendo que a vontade agradável de Deus tem a ver com o propósito. So I understand that the pleasing will of God has to do with Então quando eu e purpose. você estamos cumprindo o propósito, When you and I are fulfilling our nós estamos purpose, vivendo a vontade agradável we de are Deus. living the pleasing Ó, will quão of bom God. e agradável é So good que os and pleasing irmãos vivam that the em união. brothers live in communion. Isso significa viver propósito junto. This means to live purpose together. Agora, pastor, então, o que é a vontade perfeita? But Pastor, what is the perfect will of Jesus God? com 33 anos, Jesus at 33 years of age, ele estava onde? where was he? Aonde? Na cruz. He was on the cross. Na cruz. Ou seja, a vontade perfeita de Deus So the perfect will of é quando eu God estou no meu destino. is when I have Quando eu arrived cumpri to my tudo destination. aquilo que Deus planejou para mim. When I fulfill everything God has planned for Amen. me. Amen. Então, essa é a trajetória This is the trajectory de viver a vontade boa, of living a the vontade good, agradável the pleasing, e a vontade perfeita de and Deus. the perfect will of God. Tem tudo a ver com a minha identidade, It has everything to do com o with meu my identity, with propósito my purpose, e com o meu and with my destino. destination. Eu não sei qual nível I don't know what is the da level, vontade de Deus você está vivendo. the level of God's will Se that é you're boa, living. If it's the good, Se é agradável if it's the pleasing, ou se é perfeito. or if it's the perfect. Eu estou vivendo a agradável. I am living the pleasant will of God right Espero now. chegar na vontade perfeita de Deus. And I expect to arrive to Porque the nós só vamos perfect cumprir a will. vontade perfeita quando nós chegarmos no final. Because we only fulfill the perfect da will nossa of God jornada. when we're at the end of our journey. E falar como Paulo. I'm going to say as Paul Combati o said, bom combate. I have fought the good fight, Acabei a carreira I finished my e career, guardei a fé. and I kept the faith. Esse é o nosso destino. This is our destination. Entendo que você está recebendo uma chave nessa manhã. I understand that you're receiving a key this Pode morning. mudar a sua forma de pensar sobre a vontade de Deus para você. It can change the way you think about God's will for your life. Então eu entendo que a bênção de Deus, And I understand that the blessing of God, ela é sinal de misericórdia it's a sign of His e mercy, não sinal de propósito. not a sign of purpose. Deus planejou Isaac, God planned for mas não Isaac, deixou de abençoar Ismael. but He didn't keep from blessing Ishmael. Então eu aprendo que a bênção de Deus, So I understand that ela é the sinal de blessing of God, misericórdia it's a sign of mercy, e não de propósito. not of purpose. Pastor, me explica isso melhor. Pastor, explain that to me a Nem little sempre better. porque eu estou sendo abençoado It's not always that because I'm being blessed, significa que Deus está concordando. it means that God is agreeing. O fato de eu estar sendo abençoado The fact that I am blessed não significa que Deus está concordando. doesn't mean God is agreeing with what Pastor, I'm doing. aleluia. But pastor, Eu estou num trabalho. I have this job. Esse trabalho é domingo. This job Por is isso que eu on não Sunday. posso ir no culto. That's why I can't go to Aleluia. service. E eu estou Hallelujah. ganhando I am making $300 por domingo. $300 Pastor, eu estou Sunday. sendo abençoado. Pastor, I'm being blessed. Significa que Deus está concordando. Doesn't mean that God is in agreement. Porque a bênção de Deus ela é sinal de misericórdia. Because the blessing of God is a sign of mercy.
Deus pode não ter permitido God could have not allowed que algumas coisas acontecessem na nossa vida, for some things to happen in our para que a lives gente entenda o valor de servi-lo. so that we can understand the value of Então serving eu e Him. você podemos decidir You and I can o decide que fazemos ou não. what to do or not do. Pastor, por que que a bênção é sinal de misericórdia Pastor, why is a blessing a sign of mercy, e não de propósito? not of purpose? Porque se você vive o propósito de Deus, Because if you live the purpose of God, Ele não precisa te abençoar. He doesn't need to bless you. Vou repetir. Se você vive o propósito de Deus, If you live the purpose of God, Ele não precisa te abençoar, He doesn't need to bless you porque Ele já planejou. because He already planned E a it. bênção faz parte And the blessing do is a part planejamento de Deus para mim e para você. of the planning of God for me Então, and you. se eu preciso fazer campanha So if I need to go on para tomar campaigns posse to take de alguma possession coisa of certain que já me things pertence, that already belong to me, é porque eu estou dependendo da misericórdia de Deus. it's because I'm depending on the mercy of God. Desculpa, I'm sorry to say mas toda this, vez que eu faço campanha but every time I go para on a tomar campaign posse to take de algo que possession já me pertence, of something that é already porque eu não belongs estou to vivendo me, o propósito de it's Deus. because I'm not living the E purpose eu of preciso God. clamar pela misericórdia And I dele, need to cry out for para His que mercy ele me abençoe. so that He will bless me. Tá forte? Is it strong Estou enough? entendendo? Can you understand it? Por quê, pastor? Why is Porque this, Pastor? Deus ele não deixou de abençoar Ismael, amém? God didn't keep from blessing Ishmael. Mas ele não planejou, mas então ele permitiu. He permitted it, but didn't Agora, plan qual é a it. diferença? But what's the A difference? diferença The do que difference Deus planejou está no resultado. is found in the result. Olha quem são os descendentes de Isaac e olha quem são os descendentes de Ismael. Look at who the descendants of Isaac A diferença are do que é and Ishmael permitido are. The difference in ou what is planejado permitted or planned está no resultado. is found in the results. Está dando para vocês entenderem? Can you understand this with me? É o resultado final. The end result. Porque tudo aquilo que é planejado Because everything that vai is ter um planned resultado esperado. will have an expected result. Amen? Amen? É por isso que Deus ele não está preocupado com That's seus why God resultados. is not concerned with your results. Querido, porque nós não somos aprovados pelos resultados. Because we're not approved based on our results. Tem muita gente querendo impressionar Deus. Many people are trying to impress God. Estão fazendo coisas que Deus não aprova They're doing things God does not e approve querem of. impressionar a Deus. And they want to impress God. Amém? Deus ele não se impressiona com resultados. God is not impressed Deus with ele results. se impressiona com a He is obediência. impressed with obedience. Amém? Deus ele não é atraído por resultados. He's not attracted by Deus ele é results. atraído por propósito. He's attracted by the E purpose. você pode produzir resultados fora do propósito. And you are able to produce Você results pode outside produzir of your resultados purpose. You can produce results Fora do propósito. outside of your purpose. Ser usado por Deus Being used by não God significa ser aprovado por does not mean Deus. to be approved by God. É por isso que a Bíblia diz que naquele dia, That's why the Bible says that on no that julgamento day final, of final muitos judgment, vão dizer: Senhor, many are going to Senhor, say, Lord, no teu nome nós we profetizamos, prophesied in your name. nós curamos os enfermos. We healed the sick in your name. E a Bíblia diz que Jesus vai falar para eles: olha, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. And the word says that Jesus is going to say, Ou "Get seja, away Deus não from me, I está never knew preocupado you." com o que você God is not está concerned fazendo. with what you're doing. Deus não me salvou pelo que eu faço por Ele, amém? God didn't save me because of what I do for Deus Him. me salvou porque eu fui obediente. God saved me because I E eu was obedient. reconheço And I quem é acknowledge Deus na minha vida. who God is in my life. Nem todo resultado é fruto de propósito, Not every result is proof of purpose, mas todo propósito but every purpose gera resultado. generates results. Nem todo resultado é fruto de propósito, Not every result is a fruit of mas purpose, todo propósito but every purpose gera generates resultado. results. E aí Deus está falando aqui, olha Jeremias, eu conheço os planos. And God said to Jeremiah, I know the plans. Eu planejei tudo. I made the plans. Então, se Deus planejou, So if God planned it out, você pode ficar tranquilo. you can rest assured. Amém? A única coisa que você precisa saber The é only thing that you need to know a vontade de Deus para você. is the will of God for you. Se você, quem tem solteiro aqui? Who is single here? Pô, não tem solteiro aqui não? Nobody's single? Vergonha de levantar a mão, gente. You're scared of... Isso aí o anjo Raise your fotografou, hand. pô, vai arrumar o marido já. A The angel, took a esposa. the angel took a picture. He said, I'm going to find a husband or a wife for you.
Aleluia. Quando nós vamos casar, When we go to get married, nós temos que buscar saber qual é a vontade de Deus, não é verdade? we need to find out what the will of God is, Porque se casar depois, a gente não pode ficar reclamando. because after the fact, you can't complain. Então as pessoas hoje já não oram mais, People nowadays don't pray anymore né, para escolher o cônjuge. to choose their spouse. Às vezes não oram mais Sometimes they no longer pray para comprar alguma coisa. to buy something. Aí depois tem dificuldades. And then they face difficulty, Deus, a decisão que você tomar, but the decision you make, Deus vai permitir se não for algo planejado. God is going to allow it, even Mas if o it's not resultado planned. pode ser desastroso. But the results can be disastrous. Eu aprendo, queridos, que a bênção de Deus é sinal de misericórdia I learned that the blessing of God is a sign of mercy, e não de propósito. not of purpose. Por quê? Porque Because se eu estou vivendo o meu propósito, if I am living my purpose, eu não preciso da misericórdia de Deus. I don't need the mercy of God. Porque a Bíblia diz Because the Bible says que a bênção, that the ela vai blessing me acompanhar. will follow me. Irmãos, a bênção não consegue nem me alcançar, tem dia. Some days the blessing Teve can't umas even 2 catch semanas up to atrás, me. mas foi tanto cheque do IRS lá em casa que chegou, que eu falei assim, gente, tá errado. Falei, não, tá errado não, mas é cheque um atrás do outro de estímulo. Eu falei, Some uai, weeks ago there were so many checks coming resolveram from me the dar IRS estímulo and agora? they decided to give me checks from the IRS. esses dias uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, One of these days someone came to me and said, Pastor, Deus colocou no meu coração, God put in my heart, eu estou vendo que você tem um telefone bom, mas eu queria te dar um iPhone 12. I see that you have a good phone, but I want to mais give you a brand new novo. phone, the newest Eu falei, one. amém, irmão. I said amen, Eu brother. uso bastante, o telefone use é uma ferramenta para mim. This phone as a tool quite a bit. Aqui na igreja, irmãos, eu ganhei vários carros. Here at church, Da many mesma people forma que eu have ganhei, eu donated liberei cars. para outras The pessoas. same way that I received Eu the quero que você entenda o donations, seguinte, I liberate the que donations você não to the precisa people. fazer campanha para tomar posse de algo que já está planejado para você. What I want to tell you is that you don't need to have a campaign O problema é to você take possession querer of ter things that algo are que Deus não already planejou yours. para você. The problem is in having something God Você didn't precisa plan for entender you. isso. You have to Tem understand muita that part of gente it. passando Many por people problemas are facing problems porque estão fazendo coisas que Deus não pediu para because fazer. they are doing things God did not ask of Amém. them to do. Por isso que a bênção de Deus é sinal That's why the blessing de of God propósito. is a sign of Se eu purpose. estou na rota do meu destino, If I'm on the e se eu route estou to my fazendo aquilo que destiny, Deus quer que eu faça, doing what God wants me irmãos, a to bênção do, ela vai The cansar, blessing- ela vai ter que ir para a academia para me the alcançar. blessing is going to have to work Porque a out Bíblia at the diz que a gym to bênção reach ela vai me. nos The Bible says the alcançar. blessing reaches us. Amen. Você precisa parar de correr atrás da bênção. You need to stop chasing after the blessing. Tem até a casa da bênção, né? There's even a church called the House Aleluia. of Blessing. Meu Deus. Irmão, tá impossível hoje. It's impossible. Você está entendendo? Bom, Deus está trazendo uma chave. Deus, essa God chave is que bringing a key. virou a minha vida. This key changed my life. Amen? Eu preciso entender isso. Eu estou na rota do meu destino porque o maior interessado que você cumpra o seu propósito é Deus. I'm on the route to my destination because the one most interested in Então, se me você fulfilling está na purpose rota do is seu God. destino, a bênção If you are en route, vai te acompanhar. the blessings will Então follow. você não precisa You have no need ficar correndo para cá e para lá. to chase after the blessing. Irmão, ela vai até onde você está. The blessing is going to come to you where you Amém? are. Isaac estava lá com os servos dele e os camelos tomando água, irmão. Deus mandou a Rebeca lá no poço. Isaac was drinking Aleluia! water with the camels and his Rebecca showed up at Ah, the well. espera, irmão, fica aí. Wait, stand não, by. mas só porque... não, espera. Just hold on. Tem tempo determinado. There's a determined time. O problema é que a gente quer antecipar o tempo. Our problem is that we want to anticipate the time. Se eu te perguntar o que é mais espiritual, Let me ask you, what is more spiritual? é ser pastor Is it to be a pastor ou ser empresário? or to be a businessman? O que você diria? What would you say? O que é mais espiritual? What is more spiritual? Ser pastor Is it to be a ou ser um pastor empresário? or to be a businessman? Quantos empresários tem aqui? How many business people do we have here? Levanta a mão, gente, sem timidez, pelo amor. Don't be shy. Eu vou Raise ser your hand. empresário. Não, I'm a levanta a businessman. mão. Sou Raise up your hand, lift it up. empresário. Vocês não podem ser tímidos, não, gente. Can't be shy. O que é mais espiritual? Ser pastor ou ser empresário? What's more spiritual, to be a pastor or a businessman?
Talvez alguns aqui falem, é ser pastor, aleluia, no Some might say, manto. oh, Ai. it's to be a pastor. A sua empresa foi quem que te deu? Who gave you your business, though? Hã? Se foi Deus que te deu, ela é tão espiritual quanto essa igreja que eu pastoreio. If God gave you your business, then it's just A as gente precisa spiritual mudar as this church nossos that I'm a pastor conceitos of. We have to change our mind a acerca little de bit algumas coisas. regarding certain things. Tudo que Deus dá é espiritual, Everything God gives is porque foi spiritual. planejado por Ele na Because eternidade. it was planned by Him in Está dentro eternity. do propósito. And it's inside of our Agora, purpose. tem empresário que foi Deus que deu a empresa. Now there are business people that God E gave them tem that pastor business. que não foi Deus que deu a igreja. And there are pastors that God did not give them the church. Olha aí. Meu Deus. Amém? Se você é filho de Deus, você precisa entender que tudo que Deus planejou para você é espiritual. If you are a son of God, you need to É por isso understand que o that seu everything God gave you casamento is é spiritual. espiritual. That is why your É por marriage isso que is o diabo spiritual. ataca tanto as famílias, gente. That's why the devil Porque o attacks casamento é families. espiritual. Because A sua marriage is empresa é spiritual. espiritual. Your business is A spiritual. igreja é The espiritual. church is spiritual. Amém? Glória a Deus. Vou terminar, Praise aleluia. God. I'm going Eu to sonho wrap this dia, up. irmãos, as pessoas na igreja fazer igual no programa do Jô Soares. Ah, ninguém faz, velho. I pray Ninguém that faz. one day the church will do like Ninguém they faz. do in comedy shows. Ah, They whine lá no when it's Jô- over. É. Tem um programa lá de televisão no Brasil. There's like a Aí TV tá show in entrevistando Brazil ali. that they Aí cai have um programa, o interviews. povo. Ah! And when they say that it's over, they Aqui o whine. pessoal dá glória. Here people say Meu glory Deus! to God. Quero ver quando o avivamento, irmãos, tiver varrendo a terra. I want to see you at revival. Aí vai ter que trazer comida de casa. You're going to have to bring food from home. É, muita glória, né? Mas eu espero um dia que eu falei, vou encerrar, o povo falar, But I pray for a meu day sonho, gente, meu sonho. when we'll whine when we say we're going to close. Meu Deus. O que Deus está dizendo para você aqui nessa manhã, olha, What God is saying to you this tenha morning paciência. is to be patient. Tá tudo planejado. Everything is planned out. Tá tudo planejado. Everything has been planned. Você não está aqui por acaso. You're not here by chance. Por isso que ele falou para Jeremias, eu é que sei, eu é quem sei. That's why God said to Jeremiah, I am Você the one who acha que knows. sabe, pastor John? You think you know, Mas Pastor John. Deus fala, eu é quem sei. But God is saying, I Os am the one planos who que eu tenho knows. para você The plans that I have são for you. planos de te prosperar Plans to prosper e não you, te causar dano. not to cause you harm. Planos de te dar esperança Plans to give you e hope planos de um futuro. and a future. Feche seus olhos. Close Coloque a your mão eyes sobre o with seu coração. me. Place your hand over your heart. Holy Spirit, Espírito Santo. Existem pessoas aqui que precisavam dessa palavra. There are people here who needed this message. Não se precipite com as suas decisões. Não queira antecipar coisas. Don't try to anticipate Não queira things. estragar Ruin. aquilo que Deus já planejou para a sua vida, para a sua Ruining história. what God has planned for your story. O of seu your life. talento tem tudo a ver com o que Deus planejou você para ser. Your talent has everything to do with what God projected you to As be. suas Your qualificações, qualifications. o seu biotipo, Your biotype. o seu corpo, a cor do seu cabelo, dos seus Color olhos. of your Isso hair. tudo foi planejado com um propósito específico. Everything was planned with a specific purpose. E Deus está dizendo para você, olha, não se preocupe. And God is saying to you, don't worry. Eu é que conheço os planos que eu tenho para você. I am the one who knows the plans that I have for you. Então tudo que Deus planejou é espiritual. Everything God planned is spiritual. E se você precisar ficar correndo atrás de bênção, And if you need to chase e não me after interprete blessing, errado, viu? don't Não get quero me que você me don't get me interprete wrong. errado. Porque quando a gente está junto aqui, a gente vem aqui para adorar e não para buscar a bênção. When we come here, we gather together. Porque você we já come é here to abençoado, irmão. worship, Você já not é to chase after abençoado. blessing. You are blessed. A bênção ela acompanha você. Blessings follow Amém? you. Então quando eu venho. Se tiver algum problema, eu vou clamar, When I come, eu I vou come. And if I have a orar. problem, I'm going to pray. Mas eu I'm quero going que to você cry out. entenda isso, não me interprete What I want you errado. to understand is, don't take me wrong. Quero que você entenda que a bênção de Deus ela está sobre a tua vida. I want you to understand that E the ela vai blessing te of God is over acompanhar. your life. E a Bíblia é muito clara e ela The diz Bible is clear and it says que a Bíblia não está só sobre mim.
And it's not just over me. ela this estará promise. sobre a minha milésima geração. It says that these blessings will be in my 1000th Ou seja, Deus generation. já planejou a bênção para os meus netos, So it para os means meus that God bisnetos, planned the para os blessings meus for my tataranetos. grandchildren, Quer dizer, great-grandchildren. 1000 gerações vão viver a bênção de Deus. 1,000 generations to come Porque will live the a blessings minha of história God. está planejada Because my e a story minha is geração planned. está conectada com o meu propósito. generation is connected É to por my isso que você purpose. tem que lutar pela sua família. That is why you have to Você tem fight que for lutar your pelos family. seus filhos. Fight for your children. Porque assim eles vão ter paz na Because terra this way they will have peace e a on bênção earth. vai correr And the blessing atrás deles. will chase after your Pai, nós te children. damos graça nesta manhã. God, we give you thanks. Obrigado pela tua presença, Senhor. Thank you for your presence, Obrigado porque o Lord. que nós estamos vivendo aqui nesta manhã o Senhor já planejou. Thank you because you planned everything we are living here this Obrigado morning. porque a bênção do Senhor está estabelecida Thank you because your blessing is sobre o nosso established propósito. over our O purpose. Senhor não planeja o propósito sem a provisão, You do not plan the purpose without the sem a provision, bênção. without E blessing. nessa manhã nós estamos te agradecendo, And this morning we are giving you thanks porque nós queremos entrar na rota do nosso destino. because we want to be on the Nós route queremos of our viver aquilo destiny. que o Senhor planejou para nós. We want to live what you planned for Que o us. Senhor continue falando conosco através desta palavra. We pray that you continue speaking Em nome to us de through this Jesus. word in Jesus' name. Amém. Diga para o seu vizinho aí: Say to your neighbor, prepare-se get yourself para ready a próxima fase. for the next Diga, level. prepare-se para a próxima fase. Say, get ready for the next Glória a level. Deus. Eu quero convidar os diáconos.